A fé, apesar de ser algo divino, ela nos faz mais humanos. Uma pessoa sem fé é uma pessoa sem horizontes. Uma pessoa sem fé é uma pessoa sem perspectiva. Uma pessoa sem fé é uma pessoa sem futuro. A fé é a condição que a palavra de Deus nos dá para tudo que a gente vai realizar na nossa vida. A fé é uma condição para a salvação. E a fé é uma condição para tudo. Olha, dá uma olhadinha na sua história, na sua vida. E eu vou fazer a mesma coisa. Quando a gente olha para trás, quantos momentos a gente precisou ser salvo? E às vezes não é ser salvo dos outros, às vezes não é ser salvo dos perigos que estão fora de nós, às vezes nem é ser salvo do demônio, mas é ser salvo de nós mesmos. Quantas escolhas que você já fez e que eu já fiz colocaram a nossa salvação em risco? Quantas escolhas você já fez e eu já fiz que colocaram a nossa vida humana em risco? E que a gente olha para o passado, dá até um calafrio e a gente diz, nossa, eu coloquei a minha vida em perigo. Olha, eu fui salvo por um triz. Então veja, houve momentos da nossa história em que o nosso pior inimigo fomos nós mesmos. O que pode salvar uma pessoa de si mesma, o que pode salvar uma pessoa do mal, o que pode salvar uma pessoa do maligno, esta palavra está nos revelando uma fé sincera, uma fé assumida. Não se perturbe, não se perca. Não se perca no meio das suas preocupações, mas ao contrário, tende fé, credes em Deus, crede também em mim, diz Jesus. Crede no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha fé. Tenha fé de que aquilo que você precisa não vai lhe faltar, porque Deus não permitirá. Tenha fé de que na hora da necessidade, a sua oração será atendida. Uma fé sincera, gente. Uma fé assumida. Como assim uma fé sincera e uma fé assumida? Uma fé que nasce do coração. Uma fé que vem do fundo da nossa alma. Uma fé que está tão enraizada em nós, que nos leva até a querer morrer por ela. Esta é a fé sincera. A fé sincera é aquela que leva você a dizer, se eu tiver que abrir mão desses valores, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer a viver a minha vida sem Deus. É uma fé sincera. E como assim uma fé assumida? Porque a fé que a gente tem no coração precisa ser uma fé declarada. Não tem outra opção para o cristão. Nós que somos de Cristo, assumimos a fé que temos em Cristo. A nossa fé não é a fé do escuro, não é a fé da dúvida, não é a fé do escondimento. A nossa fé é a fé da luz, é a fé da clareza, é a fé da confissão. Eu assumo Jesus Cristo na minha vida. Eu não posso viver a minha vida dizendo assim, eu tenho um coração em Deus, eu sou uma pessoa de Cristo, mas eu vivo a minha vida assim, sem mostrar isso para ninguém. Então, às vezes nas minhas atitudes, eu até me contenho para que as pessoas não percebam que eu tenho uma fé como essa em nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu não quero perturbar ninguém, eu não quero contrariar ninguém, eu não quero que as pessoas me julguem. Opa, calma aí. Fé verdadeira é fé que se assume. Tem de ser de coração. E precisa ser convicta, precisa ser declarada. Isso salva a pessoa. Quando eu sou capaz de assumir os valores nos quais eu acredito. Porque a religião, gente, é um conjunto de valores. É uma graça. Mas é também um conjunto de valores que vai me aproximando de Deus. Por que eu não posso trocar a minha religião por uma outra religião? Justamente por causa desse nomezinho, outra. Porque a outra é diferente. Porque falta alguma coisa na outra que na minha não falta. Porque sobra alguma coisa na outra que a minha não tem. Porque
algumas coisas que parecem ser as mesmas nesta minha e naquela outra, na verdade são muito diferentes. Eu não acredito daquele jeito, aqueles valores não são os meus, por isso eu não vivo daquela forma. Não é que a gente está julgando e condenando a outra pessoa que escolheu aquela forma de espiritualidade. Não é a minha. Deus me mostrou algo diferente. Eu vivo por outros valores. E os valores do cristão são os valores da justiça, são os valores da verdade, são os valores da pureza, são os valores da amizade, do perdão, da pureza de coração, da castidade, da modéstia de vida. Esses são os valores do cristão. Então, quando eu assumo isso e vivo de verdade, a graça de Deus jamais se afasta de mim. Isso me salva de mim mesmo. Isso me salva das inúmeras situações maléficas que me cercam. Porque nós estamos num mundo caído pelo pecado. Nós estamos num mundo onde o mal é uma realidade. Onde a malícia, a maldade, a fraqueza, o desastre fazem parte da realidade deste mundo. Uma fé convicta, uma fé declarada, me salva do mal. Uma fé assim me salva do maligno. Então a gente tem um jeito diferente de buscar as coisas. Por exemplo, nesse mundo, como eu disse a você, que é um mundo ferido pelo pecado, em que os males acontecem, você quer justiça? Porque há situações que a gente enfrentou na vida em que nós nos sentimos injustiçados. Às vezes, até oficialmente, juridicamente injustiçados. E às vezes no âmbito do dia a dia, do relacionamento, em que a pessoa nos tratou de uma maneira injusta, mas não ilegal, não ilícita. Mas nosso coração se sentiu ferido. Você quer justiça? A verdadeira justiça só acontece quando o coração de quem pede, quando o coração de quem reza, em nome de Jesus Cristo, se curva diante de Deus. A verdadeira justiça acontece quando o meu coração se dobra diante de Deus, se curva diante de Deus. Quando eu obedeço a Deus. Quando a minha vida se torna um testemunho. Por quê? Porque o testemunho, ele encarna a salvação. Não é? Quando eu vivo aquilo que eu confesso, quando não só com os lábios, mas quando a minha vida é uma expressão daquilo que eu acredito, não é? O testemunho está encarnado em mim. Ele encarna a salvação. A salvação começa a transpirar de mim. Eu começo a transparecer a salvação que vem de Deus. E a salvação experimentada leva ao testemunho alegre e cheio de vida. Veja, quando eu testemunho, a salvação de Deus se encarna em mim. A minha vida passa a ser a vida de uma pessoa que vive de salvação em salvação. Mas essa salvação experimentada me leva a testemunhar. Para aqueles que estão à minha volta, me leva a testemunhar um testemunho alegre, cheio de vida. As pessoas notam que Deus está comigo, mesmo quando eu não abro os meus lábios para falar. É um jeito da nossa fé ser convicta. É um jeito da nossa fé ser declarada. Há momentos em que não é preciso palavras. E quando a gente vai percebendo isso com mais clareza, nós também vamos notando uma outra coisa. Nós vamos notando que todas as vezes que a gente se sente triste, todas as vezes que a gente se sente sozinhos, é porque nós deixamos aberta a porta da falta da fé. Porque quando a gente para de acreditar, a gente começa a se entristecer. Porque uma coisa é o avesso da outra. No momento em que eu começo a desacreditar, eu começo a me entristecer. A falta de fé leva a pessoa à solidão. Porque solidão não é ausência de gente, mas é falta de amizade, é falta de comunhão. Então, quando eu começo a desacreditar de Deus, é muito rápido
para eu começar a desacreditar das pessoas. Porque quem não confia em Deus, meu amigo, não confia em ninguém. E no momento em que eu começo a desacreditar de Deus, começo a desacreditar das pessoas, eu vou me tornando alguém sozinho, fechado em mim mesmo, amparado por mim mesmo, e não vai demorar muito tempo em que as minhas forças venham abaixo, em que eu caia. Então veja, esta palavra é uma palavra de salvação para mim e para você. Jesus está dizendo, no momento em que a fé falta para muita gente, que é a hora da perturbação, não tente se distrair. Não faça de conta que o problema não existe, mas também não fique se torturando no meio de muitas preocupações. Na hora da perturbação, tenha fé, porque a falta de confiança em Deus, ela é a mãe da tristeza. Até digo isso para você que nesta manhã acordou um pouco triste. Expulsa do seu coração a falta de confiança. Confie em Deus. Você vai curar essa tristeza. Não é essa alegria, não é que as pessoas dizem assim, você está triste, sorria. É até covardia a gente dizer isso para uma pessoa que está triste. A pessoa está triste, o coração está machucado. A gente chega para ela, dá um tapinha no rosto e diz, olha, sorria. Não, isso parece até uma ironia, parece até um deboche. O que eu quero dizer para você que acordou com o coração assim meio amuado, tenha confiança. Confie em Deus e a alegria virá. Porque se eu acreditasse que todo o meu passado está perdoado, todo o mal que eu já fiz, os erros que eu cometi, as minhas gafes, as minhas confusões, as minhas perturbações, se eu acreditasse de verdade que tudo isso está perdoado, que tudo que eu passei e tudo que passou já foi lavado pela misericórdia de Deus. Se eu acreditasse que o meu presente está amparado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo me dá sabedoria e força nesse dia de hoje. E se eu acreditasse de todo o coração que o futuro está cheio de esperança, que hoje um dia bom me espera pela frente, como que eu poderia deixar de ser feliz? E meu amigo, tudo isso é verdade. A palavra de Deus ela é verdadeira. O que nosso Senhor nos diz aqui? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso que eu estou dizendo para você é a mais pura verdade. E digo desinteressadamente, que interesse eu poderia ter em você? Se não o interesse de um irmão, de um amigo, de alguém que experimentou de graça e por isso de graça quer que você experimente. Olha, quando a gente faz aqui o programa, a quantas pessoas que nós não conhecemos a palavra de Deus chega. E às vezes pessoas que vão permanecer, acompanhar a Canção Nova por muito tempo e outras que não. A palavra vai cair no coração, vai ficar e por mil motivos, não sei, essa pessoa até se desprenda da Canção Nova, não acompanhe mais. Mas o meu interesse é que esta palavra, que é a verdade, chegue ao seu coração. Ela é boa para você. Está chegando a você nesse momento de uma forma desinteressada. Porque alguém se interessou por você. E esse alguém é esse Deus de misericórdia, que sabia que nesta manhã nós estaríamos juntos, você estaria aí escutando esta palavra. E o que Ele quer te dizer? Que isso que foi dito até agora é verdade. E que essa verdade não muda com a sua fraqueza. O fato de você ter sido fraco, o fato de você ter caído, o fato de você ter feito uma coisa que você sabe que desagradou a Deus, não muda essa verdade. A verdade de Deus não muda porque a gente falhou. Deus não volta atrás só porque você vacilou. Tem uma promessa de Deus. A Sagrada Escritura nos assegura isso. Mas eu vacilei. Você sim, Deus não. Eu vacilo. Deus não vacila. E não é porque eu volto atrás na minha palavra que Deus volta atrás na palavra dele.